Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do Proseando nas Gerais, tendo a satisfação de receber hoje meu amigo e delegado regional, que representou muitos anos aqui, Montes Claros e região na Polícia Civil, doutor Aloísio Mesquita, que vai contar pra gente qual foi o segredo, porque não foi seu pai, seu amigo lá, que fala assim, não, você vai namorar com ela vai namorar com você, teve que conquistar. Conheço Zuleide, minha amiga também, eu sei que ali você teve que gastar saliva. Olha, eu confesso que foi uma situação realmente diferenciada. Eu estive com ela na casa dela e a encontrei um ano depois no casamento de uma prima dela. Uhum. Aí ela passou por mim, eu pensei que ela estava fazendo que não estava me reconhecendo. Uhum. Aí eu ignorei também. Eu a ignorei, né? Estava na festa. Aí alguém me chamou pelo nome, era um primo dela, um Pedro, meu amigo, ele chamou pelo nome, aí ela falou assim, você é o Mesquita, está na fazenda e tal. E eu falei, sou eu mesmo. Eu pensei que se ele tivesse me reconhecendo e não estava. Não te reconheci, não. Aí começamos a conversar, aquela noite ele ficamos naquela festa, ficamos sempre juntos, conversamos muito, batemos papo, aí no dia seguinte encontramos em um restaurante, salvo engano no Esquema, ela chegou com os amigos, eu estava com os amigos lá, ela chegou, os contatos chegou e daí começou, aí fui para a fazenda dela, foi na minha fazenda, do meu pai, e começamos a relacionar, namoramos por 3 anos e casamos. E eu falo que de tudo isso, claro que é minha esposa, a mãe dos meus filhos, mas eu tenho o pai dela como um figuraço, meu sogro é um sujeito fantástico, é o melhor sujeito que eu já vi, em termos de bondade, ele usa muito silêncio para resolver as coisas dele. Ele quase não ataca ninguém, não está refutando o que as pessoas falam, ele usa muito silêncio. E há um tempo atrás aí ele resolveu dividir a fazenda dele. Então, ele me deu uma área para cada um, aí eu fiz um compromisso com ele também. Eu falei, se a minha mulher morrer, eu caso com outra filha sua para não perder o sogro. Pela bondade dele. Então, assim, eu tenho já um compromisso com a família, né? Então, tá mais casado com o sogro do que com a esposa. Mas o meu sogro realmente é uma figura, é um exemplo de pessoa, está com 85 anos, totalmente lúcido, até hoje ele ainda anda a cavalo, toma a cachaçinha dele, administra sua fazenda com maior clareza, com maior simpatia, e é um sujeito muito amado pela família e muito querido pelas pessoas que circunvizinham a sua propriedade, seus vizinhos de cidade, da fazenda, é uma pessoa boníssima. A gente sabe que na hora de um relacionamento é importante a pessoa ter afinidades, que elas tenham afinidades entre elas. Agora, você imagina que uma dessas afinidades seja ele ser cruzeirense e ela ser atleticana? Olha, como é que é essa convivência? É verdade, mas eu descobri que ela era atleticana depois de muito tempo. Né? E são coisas meio difíceis de se conviver, mas quando o sexo é oposto, eu não vejo muita coisa não, até porque eu gosto muito de comer galo-pé, galo, né, farofa, a gente come o galo, então não vi, sexo oposto não tem muita dificuldade, mas depois de muito tempo que ela falou comigo que ela era atleticana, e a minha família toda é cruzeirense, a família dela, a maior parte também é cruzeirense, mas nós relacionamos bem. Os meus filhos, os 2 são cruzeirenses. A minha menina, quando era pequenininha, falava que era galo. Mas uma época ia ter um evento festivo lá na Jaíba, era aniversário dela. E ela tinha uns 5 anos. Aí eu falei com ela, falou, meu bem, vamos fazer um jogo aqui, vamos. Como é que é, pai? Falou, não, você vai fazer o seguinte, você pergunta quem é do galo, manda ir para um lado da piscina. E quem é do cruzeiro, para o outro lado. Tá bom? Tá bom. Aí ela começou. O primeiro que ela foi, um primo dela, meu sobrinho, que chama Júnior, falou, Juninho, você torce para qual time? Aí ele, eu torço pro Cruzeiro, né, Vi? Aí ela ficou meio triste. Aí foi no outro Cruzeiro, foi no outro Cruzeiro. Só tinha cruzeirense na família. Aí ela virou para a mãe, saiu da piscina brava, falou, mãe, só nós duas que é galo aqui, mãe. A partir de hoje eu sou Cruzeiro, igual o Bahia. Pronto, aí nunca mais. Comprei gorrinho para ela, camisa do Cruzeiro, levei no Mineirão, e nunca mais. Hoje é cruzeirense enjoado. E o pior é que a esposa não tem direito de defesa, está aqui só olhando, né? E rindo. Não, mas ela continua como galo, não está ganhando nada, coitada. É a mesma coisa. Como é que foi a gente pensar
essa situação de entrar numa faculdade de Direito, galgar degraus para alcançar o posto de delegado? Porque não é do dia para a noite, demanda muito estudo, muito afinco e vagas, né? Que hoje, inclusive, a gente ainda precisa de mais. É verdade. Os concursos hoje, principalmente os concursos jurídicos, que têm um salário melhor, eu nunca fiz concurso para juiz, promotor, procurador federal, nunca fiz. Fiz concurso, eu queria ser delegado de polícia, foi o concurso que eu fiz, e me preparei para tal. Mas esses concursos, hoje, têm um grau de dificuldade realmente muito grande, realmente é dispendioso. E, na época, eu trabalhava em Pirapora, e vinha fazer faculdade em Montes Claros. Eu andava 340 quilômetros para ir e vir na faculdade. Então, eu chegava lá 2 horas da manhã, e tinha que acordar no dia 7 horas para trabalhar. Então, era muito dispendioso, o cansaço físico. Você trabalhava em que lá? Eu era detetive, eu era investigador. Ah, você já estava já atuando? Na época era detetive. Eu na passei área. no concurso, por minha classificação, eu fui para Pirapora, no lugar mais próximo. E eu continuei fazendo esse traslado Esse de vai e vem. Pirapora a Montes Claros. Aí eu terminei o curso de Direito, fui ajudar um delegado que estava em Manga, aí fiz umas boas apreensões de tráfico de droga lá, saiu a nível do Jornal Nacional, envolvendo o pessoal do Nordeste, e de lá eu já estava me preparando para o concurso, estudando, já tinha um tempinho, tinha tempo à noite, às vezes eu deixava de sair para estudar, dedicava, estudava, e perdi o primeiro concurso e passei no segundo. Tive sorte, no menos de 2 anos, teve 2 concursos, que não está acontecendo hoje, mas a dificuldade é muito grande. Aí eu passei no concurso, já namorava com a minha esposa Zuleide, e tão logo passei no concurso, já marcamos o casamento. Mas eu confesso que não era medo dela sair, não, sabe? Era a segurança que eu tinha que dar para ela, um compromisso com ela. É que segurar logo antes. Aí casamos, eu com 31 anos, ela com 24, e ainda com um tempo, idade boa, casamento, né? Que eu penso que até hoje é uma boa idade, e acima de tudo, profissão definida, um trabalho definido para manter e sustentar a família. A partir do momento que você alcançou esse sonho que já vinha desde a infância, o que você mais caracteriza de muito bom e de grande dificuldade nesse período, vamos, entre aspas, só como delegado, ainda não no patamar de líder como foi o regional? Eu trabalhei em muitas cidades pequenas, né, como Jaíba, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial. Foi a primeira cidade que eu fui delegado e lá eu não tinha nenhum policial civil. Eu fui para lá na época a pedido de um secretário de Segurança Pública. Porque ele tinha o meu desempenho como investigador, eu passei no concurso e ele tinha fazenda próximo e conhecia do grau de violência que tinha em Jaíba em razão do projeto de irrigação, e tinha um problema social muito grande. O desenvolvimento e problema social sempre foram atrelados, sempre andaram juntos. E ele pediu que eu fosse para lá. E eu dei muita sorte, eu tinha muita disposição para trabalhar, não tinha hora, e eu cheguei lá e fiz alguns flagrantes naquela primeira semana de roubo, né? E naquele primeiro mês eu prendi um bando de ciganos que se entraram numa luta entre eles lá, se agalfinharam numa briga entre eles, que mataram 2 de cada lado, e eu entrei sozinho, eu era um policial civil, fui só combater essa situação e prendi 12 ciganos sozinho e levei alguns, os atirados eu ainda levei para o hospital e 4 faleceram. E depois disso a PM, eu pedi alguém que passou para avisar a PM foi ao local, me ajudou, mas foi uma loucura, né? Eu tive vários serviços na minha vida Um que monte de gente. eu coloquei a minha vida. Por isso que eu falo que eu sempre fui uma pessoa abençoada, que às vezes você tem coragem de fazer as coisas, não é o certo, não é o mais certo. Quem é policial tem que ter disposição. Eu sempre falo que, por ter sido policial, que a grande frase que eu ouvi na minha vida foi que a coragem de acertar tem que ser maior do que o medo de errar. E o policial tem que ter aquilo. Porque uma hora você fala, se eu fizer isso, eu vou cometer um crime de invasão de domicílio. Mas se eu não fizer, aquela pessoa vai matar o outro lá dentro. Então, assim, você tem que escolher o que você vai fazer. O seu risco é esse. Então, essa coragem sua tem que decidir. Então, é importante, o policial tem que saber que
Quanto mais é importante o seu cargo, você tem que ter a cultura de que a lei está acima de você. Você tem que respeitar a lei. O marginal, ao contrário, ele está sempre à margem da lei. Mas o policial tem que respeitar e cumprir a lei. Tem que fazer o possível e o impossível. E quando ele comete suas gafes, ele é obrigado a ter responsabilidade e assumir aquilo perante a justiça, a sua família e, acima de tudo, para a sociedade. A sociedade tem que ter clareza. Porque muitas vezes você tentando acertar, se comete algum erro, a sociedade entende perfeitamente. Essa questão de correr riscos, já teve algum risco eminente, além de você enfrentar sozinho esse bando de gente, algum outro caso complicado assim? Já teve muitos casos que eu tive de frente de pessoas armadas. Eu me lembro uma época que teve um estupro e um sequestro de um rapto foi sequestrada uma mulher na cidade próxima a Pirapora, uma cidade que tem muita indústria. Não. Depois de Pirapora, tem uns 30 quilômetros de Pirapora, tem muita indústria lá. Onde é que o Enio trabalhava, Zé Leite? Várzea da Palma. Várzea da Palma. Eu era investigador em Pirapora e teve uma mulher foi estuprada dentro da residência dela e levada para Pirapora à noite e foi abandonada nua, totalmente nua na rua. E eu fui designado como chefe de equipe, eu e mais 2 policiais, para identificar e tentar prender essas pessoas. Eram 3 rapazes. E nós começamos a investigação lá na cidade, de Várzea da Palma. Depois chegamos, através de informante, que essas pessoas estavam na cidade de Pirapora e com 3 dias de investigação, foi 3 dias mesmo, literalmente, 3 dias e 3 noites. Eu deixei de vir à faculdade com esses policiais e, para você ter uma ideia, na última noite, um dos policiais não aguentou. Ficou no hotel e eu e mais o outro policial, o nome Laerte, fomos, com a casa identificada, fomos entrar para prender essas pessoas. E chegamos nesse barraco, tinha uma porta de entrada e uma janela. Aí eu disse para ele, eu vou entrar pela porta e você segura na janela. Se sair, você... Tá bom. Falou, não, nós vamos disputar na moeda. Quem vê quem entra pela porta. Porque a porta era o principal de maior alvo. risco, Aí, assim, a gente bem armado, não tinha arma dentro do carro, estava bem armado nós 2. Aí foi na moeda, eu ganhei, falei, eu vou entrar na porta, você fica na janela. Tem que arrombar a porta e entrar, você pode dar a volta e chegar. Quando eu abri, que eu quebrei a porta, era uma porta muito frágil, o sujeito que estava lá dentro, estavam os 3 lá dentro. Um estava com um revólver na mão. E eu com a 12 na mão, eu sentei a 12 na boca dele, quebrei os dentes dele. Se fosse hoje, eu confesso para você que eu atiraria nele. Não faria mais isso. Mas hoje eu estou vendo que eu sempre fui protegido, né? A proteção divina que sempre teve comigo. E nisso o outro deu a volta, nós prendemos 3 naquele local, isso era acho que 2 horas da madrugada, e achamos peças que foram roubadas, que foram furtadas lá nessa residência. Levamos 3 para a delegacia, achamos a arma da pessoa que apanhou na casa dele, uma faca que esse rapaz era um engenheiro de uma empresa lá, de uma empresa em Várzea da Palma, e uma faca que o pai dele tinha dado ele de presente no Natal. E essa faca tinha uma dedicatória nela. Aí identificamos, levamos para a delegacia, foram autuados, eram 2 menores e um maior. Aí os 2 menores ficaram presos 3 anos e o maior tomou 16 anos de cadeia, aí cumpre um 6º, fica na rua. E esse sujeito teve a mulher violentada, colocaram sífilis nela, ele foi embora, porque não aguentou a situação que a mulher ficou, depressiva, e ele ficou me mandando cartão de Natal aí uns 10 anos. E o cartão dele que eu recebia, aquele me tocava muito, que eu ficava muito chateado com a situação para ele. O desespero dele, quando ele chegou à delegacia para ver o sujeito e reconhecer, ele chorava muito e aquilo me deixou muito... Fiquei realmente bastante chocado com aquela situação. Era um rapaz muito jovem ainda, um engenheiro jovem, uma mulher muito bonita, a esposa dele, uma lourinha, também bem jovem. Então, assim, violentou na frente de uma filha, que estava no berço, uma menina de 3 anos, chorando, e eles violentando a mulher na frente do marido. Isso é uma situação realmente que eu gostaria que ninguém passasse por ela. Então, eu acho que o crime de estupro, eu sempre achei que o crime de estupro, que é um crime muito violento, fosse punido fosse apenado com a condenação muito maior. Eu acho que até uma prisão perpétua seria o ideal para um crime desse, que é um crime realmente bastante nojento, né? Provoca um dano psicológico para a pessoa muito grande, e isso realmente destrói muitas famílias, uma situação dessa. E a mulher que foi violentada, coitada, essa nunca mais voltará ao estado normal. Só Deus para salvar uma mulher dessa. Acabamos de passar aí por uma eleição, teremos
uma nova administração no país, nos estados, a partir de 2019. Como é que o senhor analisa, vendo, sentindo na pele essas situações todas, só nesse pequeno trecho aqui, nesse bate-papo, essa questão do estupro e a questão de entrar na casa e agredir com a arma ao invés de atirar, porque de repente atirar hoje poderia você ser preso e não o bandido. Essa questão das leis brasileiras que de repente são muito burocráticas ou defendem muito o lado do bandido, ou o próprio policial fica atado em algumas situações? Com certeza, nós temos o direito penal e o processo penal. O direito penal ainda vai. Onde é que está escrito lá? Matar alguém, crime de homicídio, de tanto X anos a X anos, estupro, roubo, tem as delimitações das penas. Aí vem o processo penal, que é horrível. O processo penal nosso é horroroso. Ele é que conserta as penas. Existe algumas excludentes de ilicitude que, no direito penal, que é o estrito cumprimento do dever legal, e eu juridicamente entendo que quem incorre nessa excludente é o policial trabalhando no exercício da função dele. Uhum. E a legítima defesa, que todos sabem, é você defender alguém, ou você mesmo, ou defender de um terceiro, isso são excludentes de punição. Então, eu penso que essas tem que ter sempre usada em prol do policial trabalhando e daquela pessoa que defende um terceiro ou ele mesmo para se defender. Uhum. É importante que as leis sejam majoradas, as condenações sejam majoradas. Agora, eu vejo na televisão uma balela muito grande quando eles falam de redução de menoridade criminal. Isso eles falam de uma forma assim, muito política, buscando angariar voto. Porque eu sou favorável à redução da menoridade para 16 anos. Mas se vê hoje, qualquer cadeia no país, hoje, tem o dobro dos presos que deveriam ter. E não há como você falar que vai reduzir a menoridade, a idade criminal de 18 para 16 anos, e onde serão colocados esses menores? Então, primeiro tem que ter uma seriedade. Primeiro tem que mudar a Constituição Federal, alterar a Constituição e inserir valores na Constituição, para aí sim buscar a construção de abrigos, para depois mudar essa idade criminal. Uhum. Ou se não, que façam isso com prazo para cumprir. 5 anos, 4 anos, mas de imediato seria uma lástima se fizer uma situação dessa. Não vai melhorar em nada, vai atrapalhar, porque não tem local de colocar esses presos, nunca teve. Os estados estão com uma dificuldade financeira muito grande, um investimento que seria fundamental para qualquer unidade prisional seria esse aparelho de inibir celular funcionar, que custa aí 1 milhão, 2 milhões de reais, e os estados não compram. Falam que é custo alto. Isso é um investimento, que dentro da cadeia eles cometem os crimes, eles estão sempre praticando. O crime organizado sempre tem um funcionário público no meio, sempre tem para colaborar, para participar disso, por isso que chama crime organizado. E não necessariamente que tem que ter funcionário público, né? Mas normalmente tem. Normalmente tem. Mas aí precisa de um bloqueio, que dentro da cadeia eles comandam o crime. E mais com essa história aí de bolsa preso, bolsa gay, então essa dificuldade, a política brasileira está muito complicada. Hoje, quando tem um político que carrega a pecha de ser honesto, a gente está esquecendo até as outras qualidades dele. Então está muito difícil de eleger. E isso, a democracia, é importante se firmar, porque eu acho que não existe meia prostituta. Ou é prostituta ou não é prostituta. Da mesma forma, é democracia. Ou é democracia ou não é democracia. Então tem que rever essa situação toda, esses planos de governo que cada candidato representa seus partidos aí estão apresentando, para que possamos escolher melhor um candidato. Tem mais assunto. Acabou não. Tem o último bloco daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Espera aí que a gente volta já já.